tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. E hoje nós vamos conversar, vamos bater um papo aqui descontraído com um economista e com um professor. Vamos falar sobre a realidade do Brasil nesse momento, a realidade econômica, tecnológica e de que forma tudo isso afeta as empresas. Nosso foco, você sabe, é o empreendedorismo. Então não vamos fugir à regra. Eu estou falando aqui com o Antônio Leitão, que está aqui de camisa quadriculada. Tudo bom, Antônio? Tudo bom, bom dia a todos. E também com o professor Alaine Leitão, que por acaso são irmãos, né? Exatamente. E são sócios. Bom dia. Exatamente. Montaram uma consultoria e eu queria que você falasse que essa consultoria, qual é o foco dela, por que ela existe? Muito bem. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Nós queremos agradecer a oportunidade, dizer que é um prazer estar sendo entrevistado. Prazer nosso. Por você, Douglas, que tem uma memória afetiva muito grande, né, da sua história, já tivemos alguns outros momentos. Sim. Então isso para a gente é muito importante. Como eu estava conversando nos bastidores, né, com você, antes da gente começar esse podcast, o qual a gente quer enaltecer a iniciativa do MOV, isso é fundamental para difundir. Comunicação é tudo, conscientizar, né? Conscientizar as empresas, os empreendedores, empresários, né, gestores de um modo geral. Na verdade, nós estamos passando, o mundo está passando por uma transição, né, do analógico para o digital, né, que o Antônio Leitão ele costuma chamar uma nomenclatura de FI digital, né, que é do físico para o digital. Né. Esse processo, Douglas, ele se acentuou, ele vinha antes da pandemia de 2020, ele vinha no seu decurso normal, né? Com a pandemia, houve um crescimento exponencial dessa transição. Escalou, né? E nós estamos vivendo hoje esse momento em que as empresas precisam se adaptarem a essa nova realidade que o mundo está vivendo. E eu posso citar dois exemplos para vocês bem interessantes. Primeiro, na área educacional, né? Antes da pandemia, somente os docentes, os professores especializados em EAD dominavam as ferramentas de remota, né? As plataformas digitais de aula remota. Após a pandemia, onde 100% hoje dos professores sabem, dominam as plataformas digitais. Precisam, né, desse domínio, como, né? O Zoom, o Google Meet, o Teams, enfim. Sabem construir, elaborar conteúdos voltados para a digital, que é diferente do presencial, né? Você tem um exemplo na área, por exemplo, na área da saúde, uma clínica. Então, você vai numa clínica hoje que ela tem a sua recepção lotada, ela está mais para o analógico do que para o digital. Porque aquela clínica que já tem um movimento mais moderado ou ajustado dentro da recepção, ela já está usando tecnologia, né, de ponta, dentro não só a tecnologia, mas a gestão por trás dessa tecnologia, para que o paciente não chegue lá e passe 2 horas sentado esperando a sua consulta, mas ele chegue na hora de entrar no consultório. Então a gente pode chamar tudo isso, né, que é a finalidade da consultoria, da nossa missão, né, como administradores, economistas, consultores empresariais, a gente não só profissionalizar com as ferramentas de gestão da academia científicas, mas também automatizar a gestão das empresas. Perfeito. Vamos botar aqui o Antônio Leitão na nossa conversa, na nossa roda, né? Você escreveu um texto que eu fiquei assim maravilhado com esse texto, né? Transitar de uma cultura de força bruta para uma cultura de sabedoria aplicada. Você ainda pensa em resistir, né? E eu não vou ler o texto, porque é longo. Aliás, eu até já peço autorização sua para a gente publicar no nosso portal. Sim. Tá? Mas assim, na introdução ele diz o seguinte, que crescer não é apenas somar números, expandir mercados ou multiplicar lucros. O verdadeiro crescimento exige coragem, a coragem de desapegar do que já construímos para dar espaço ao novo. E esse é o grande desafio, né? Porque muitos empreendedores, eles de certa forma se acomodam e temem qualquer mudança. Aliás, nós tememos as mudanças em geral, né?
Então é preciso coragem, né, Antônio? Muita. E é assim, na verdade, a maioria dos negócios nascem com você tem uma margem de lucro razoável e ela se repete várias vezes. Então, assim, você termina se acomodando, se acostumando com aquele volume de vendas, com aquela estrutura, né? E aos poucos você vai se apegando a tudo isso. Quando você começa a ter, que é isso que vem acontecendo, essas mudanças acontecem, e o empresário não está atento, né? O gestor não está atento a isso, você começa a ter essas margens de lucros menores, você começa a ter essa repetição diminuir. O cliente, aquele volume de cliente já não adere tanto a teu produto, começa a se substituir e você insiste em usar aquele mesmo modelo. Então, ou você tem coragem de, peraí, está acontecendo alguma coisa, né? Eu me acomodei, eu preciso me enquadrar a esse novo mercado, isso que vem acontecendo, como o Align você colocou. Hoje, ter um ponto físico é interessante, ter capilaridade, mas você está no mundo digital, né, que hoje 65% da compra, da pesquisa, começa no mundo digital. Então, se você não está presente e você não tem um fluxo que faça com que esse paciente caia nesse portão grande que é o digital e vá até a sua loja para finalizar, por exemplo, se você é um serviço, se é um consumo de um produto físico, né? Aí você termina perdendo esse cliente. Tem a questão cultural também, né? Muita gente resiste ou resistiu bastante. Eu acho que o nosso como é que chama? O e-commerce o ponto .com, né? Exatamente. Muita gente resistiu no Brasil. Eu vi outro dia uma palestra de um consultor renomado que ele dizia que o Brasil demorou a entrar nesse mundo novo, né? Sim. E o que pode ter contribuído para isso? É essa cultura nossa. Eu digo isso porque vocês são de Floriano. Sim. Outro dia eu fui em Floriano e Floriano fecha meio-dia o comércio, né? Sim, Tem um horário da sexta, né? Tem. Então assim, eu fiquei, mas Floriano é uma cidade tão grande, tão desenvolvida. E mantém ainda essa tradição, né? Uhum. Então assim, são coisas que a gente observa que de certa forma pode atrapalhar a entrada dos empreendedores nesse turbilhão de inovações que acontece todo dia. Inclusive agora com o advento da inteligência artificial, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Mas eu queria que você concluísse aí com relação ao que você falava. Olha só, Douglas, vamos pegar um exemplo prático, por exemplo, todo mundo hoje conhece, né? A gente está nessa febre desses produtos de emagrecimento, né? Tem dois aí que é bem forte. Pode citar o nome, não tem problema não. Ozempic, Mounjaro e tal. Né? Esses dois aí são os mais famosos. Olha só como hoje as mudanças elas acontecem de forma transversais e violentas. Esses dois produtos fizeram com que boa parte das empresas aéreas americanas, que é o maior PIB do mundo, americano, diminuísse em 3, 4% o valor que estava gastando com gasolina, com combustível. Por quê? Porque o peso médio do americano diminuiu. Aí vem o McDonald's fechando lojas, porque se diminuiu o consumo. Consumo de refrigerante, de batata, de tudo. Fast food de maneira geral. Né? Carboidrato. Então, olha só, né? Então, clínicas que atuavam nessa área, que atuam nessa área de emagrecimento, tem que estar se reinventando, né, para acompanhar essas mudanças. Então, assim, na medida, voltando àquele ponto que a gente inicia o texto com isso, se você pensa que o seu negócio é como mais ou menos uma miopia, o seu negócio não vai ser atingido por nada, entendeu? Quando, na verdade, isso chega. E se você não estiver preparado para olhar isso, e às vezes, por que nós temos esse trabalho, e esse trabalho de consultoria ele vem avançando? Porque é o seguinte,
como eu estou nesse ciclo, eu tenho uma certa dificuldade de enxergar. Quando você traz uma pessoa de fora, como a Alaine colocou, com método, né, com ferramenta, uma visão diferente, né? Diferente, você para analisar, né, e vai construir junto com essa consultoria, né, essa nova realidade da empresa. Por isso, o cuidado, não se apegue tanto, porque você pode pagar muito caro por esse apego. Ou não? Mas, Douglas, você fez uma pergunta que ficou no ar. O Brasil atrasou um pouco a aderir, né? E eu quero dar alguns indicadores, para isso. Bom, puxando um pouco aqui para a administração, né, que eu sou administrador, o Brasil ele tem um pouco mais de 200 milhões de empresas ativas, né? E nós só temos um pouco mais de 500 mil administradores registrados nos conselhos, né? Por esse motivo que a grande maioria toca o próprio negócio, né? Para você ter uma ideia, isso quer dizer o quê? Que a grande maioria esmagadora, mais de 90% das empresas no Brasil são familiares e amadoras, e empíricas na sua gestão, né? E, bom, mas nós temos um grande guru a nível nacional, que é o professor Vicente Falcone, que já veio diversas vezes aqui no Piauí. Ele diz que 3 questões garantem o sucesso de uma empresa, né? A primeira é a liderança, que se for colocar em termos quantitativos, representa 70% do sucesso da empresa. Só a liderança do CEO, do presidente, ou do dono, do empreendedor. Em segundo lugar, nós temos, depois da liderança, nós temos Fugir um pouco aí, mas... Bom, depois da liderança, nós temos o core business. Desculpa, o core business, que é conhecimento do negócio, o caminho das pedras. Você saber como é que funciona seu negócio, né? Onde é que compra, como é que vende, como é que entrega, você ter o caminho das pedras do seu negócio, o core business. Também temos quantitativos, representa 20%. E 10%, apenas 10%, é o que ele chama de método. O que é o método? É a gestão profissionalizada, né? Só que esse método, que representa 10%, ele é como o sal da sopa. Ele pode tanto deixar a sopa insossa como salgada demais e estragar. Então, ele nós conhecemos empresas de 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos com sucesso na empresa, enquanto o dono está na liderança e no core business. Mas quando ele se afasta, né, não faz a sucessão como deveria fazer, por a empresa não ter o método, o que é que acontece? Ela tende a decair, né? Então, assim, por esse motivo que aí a importância da consultoria, né, que nós temos um método para fazer essa diferença e a empresa ficar com a sua gestão sustentável e poder atingir os seus objetivos. Você terminou respondendo uma coisa que eu ia te perguntar lá na frente, que é essa questão da sucessão mesmo. Sim. Às vezes um grupo empresarial forte está ali com seu líder, seu fundador, dando guinada, indo para frente, crescendo. Aí, de repente, por algum motivo, ele precisa se ausentar e o negócio desanda, né? Sim. É mais ou menos o que se falou aí. Exatamente isso. É porque falta o método. A nossa missão é justamente profissionalizar a gestão da empresa. Isso nossa metodologia, ela envolve muito a questão educacional, né, comportamental, voltada para as lideranças dentro da organização. Porque, na verdade, são os líderes que mais precisam ter essa consciência de sair do chão de fábrica, ir para o seu gerencial, para o seu tático, né? E ele poder ter uma visão crítica, uma visão analítica dos resultados, dos indicadores, e poder trabalhar a sua equipe para que ela possa atingir os resultados. E aí, Douglas, tem um ponto, né, que é o seguinte: às vezes a gente tem uma dificuldade dentro daquele contexto familiar, dessa empresa familiar relativamente grande, de mostrar que muitas vezes aquela pessoa que o pai ou alguém imagina que ele tem que exercer aquele papel, ele contribuiria muito mais em outra atividade, não necessariamente, por exemplo, como presidente da empresa, né, do que colocando ele lá. Os riscos para o negócio
é maior, né, do que ele ser alocado, né, naquele papel onde ele tem um entusiasmo maior, ele brilha nos olhos aquilo que ele faz, ele inclusive constrói e contribui muito mais para a organização do que em outro papel que se imagina para ele. E é natural isso, assim, na nossa vida, essa renovação nossa, essa construção, essa desconstrução e essa reconstrução na vida pessoal acontece dentro da empresa do mesmo jeito, né? Às vezes até com um colaborador, por exemplo, você tem um colaborador que está há anos com você, né? Que você construiu uma confiança grande nele, não significa que ele tem que ficar naquele papel, só naquele papel, deslocar ele, lógico. Você tem que formar ele, você tem que qualificá-lo, habilitar, porque tem um jargão bem antigo, né? Que diz assim: eu pego o meu melhor vendedor, transformo num gerente, eu perdi o meu melhor vendedor e ganhei o mau gerente. Então, assim, esse jargão ele tem que ser. É o que mais acontece bastante. E aí realmente fica um problema dentro da empresa, né? Agora, quando é que a empresa deve se reinventar? Quando é que quais são os sinais que podem aparecer para dizer, não, está na hora da gente parar, planejar, inovar, criar? Douglas, em relação a isso, é interessante que nós estamos hoje vivendo um momento em que a grande maioria das empresas elas estão necessitando se reinventar. Nesse momento atual dessa transição, desse momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque o que mais mudou foi o comportamento do consumidor. E as empresas não estão entendendo como é que não estão conseguindo alinhar a sua forma de trabalhar com o comportamento do consumidor. O consumidor se tornou mais exigente, mais imediatista. Que mudança é essa? Essa mudança comportamental do consumidor, ela está focada principalmente nesse mundo digital, né? Porque hoje você não faz uma consulta médica antes de não consultar o Dr. Google. É verdade. Né? É verdade. Você vai saber tudo aquilo que você está sentindo e às vezes quando o médico não cita, você pergunta para testar se ele tem conhecimento. Você já vai lá gabaritado. Já vai gabaritado, né? Então isso, a gente chama isso, né? Também está dentro do contexto da pós-modernidade, em que os laços sociais se horizontalizaram, né? Antigamente, na modernidade, eles eram verticais, né? Na família, pai, mãe, filhos, né? Na empresa, presidente, diretor, gerente, lá o chão de fábrica, na escola, o diretor, o professor, o aluno. Então, hoje, com a massificação das informações, hoje você não diz para o seu filho fazer algo e ele simplesmente obedece. Ele pergunta por que ele tem que fazer aquilo. Se você não convencer, ele tem acesso direto às informações e pode argumentar e mudar esse comportamento. Isso que você falou começando muito cedo. Muito cedo. Eu estou com um menino de 7 anos. Sim. É desse jeito. Não, mas o Douglas, nós tudo estamos... é o porquê. Nós eu estamos... sei que tem a fase do porquê na infância. Mas realmente e vai para o Google. Pronto. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é algo bem impactante. É que pela primeira vez na história da humanidade, a geração mais nova está ensinando a geração mais velha, né? Então essa mudança comportamental desse consumidor, do perfil do consumidor hoje, onde ele tem mais informações, mais conhecimento, ele passa a ter uma perspectiva de diversificação da onde ele pode consumir de fato o produto e o serviço que ele deseja. A tal da infidelidade, né? Então, exatamente. Então, se a empresa, ela não se alinhar a esse novo perfil, novo comportamento, né, o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Está voltado ao perfil. Bom, eu sei que as empresas de consultoria, que vocês não saem batendo de porta em porta, sim, oferecendo serviço. E essa cultura tradicional, como mudar isso para que o próprio empreendedor perceba que estamos nesse processo revolucionário de transformação? Você está me dando a oportunidade de continuar o raciocínio anterior, porque se nós temos 500 mil administradores no Brasil,
para 20 milhões de empresas, menos de 5% de cada 100 empresas tem condição de ter um profissional à frente da gestão. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos é 38%, no Japão é 42%. Daí você vê a diferença do Brasil, né, da cultura da gestão profissionalizada com o profissional. Então, inclusive, essa é a diferença de administrador para gestor, porque o administrador ele tem o conhecimento da ciência da administração, o gestor ele está à frente, mas não tem o conhecimento da ciência. Então, é preciso ele ser qualificado pela consultoria. Né? A consultoria ela vai implantar ferramentas, vai fazer com que a empresa se transforme, que o Antônio gosta muito de falar, numa escola, que é a verdade, para poder ele aprender essas ferramentas que ele não teve a oportunidade de ter um conhecimento científico, para que ele possa implementar essas ferramentas científicas da gestão e mudar essa realidade da empresa. Então, essa disputa por atenção, porque, na verdade, Douglas, hoje nós estamos vivendo em todos os setores, é uma disputa pela atenção das pessoas, do consumidor. Né? Se você, inclusive, por exemplo, tem mais velocidade, né? Você ganha. E a velocidade, ela está na palma da sua mão, né? No seu smartphone. Por quê? Porque você entra no WhatsApp da empresa X ou no app dela e tenta algum contato, né? Se você dá essa resposta com velocidade, se você tem um fluxo que acomoda essa dor, essa dúvida, né? Você avança para isso. E mais, né? Todas essas tecnologias que as empresas hoje podem contar, né? Ela tem que diminuir esse tempo de alguma coisa que era mais manual, mais artesanal, e esse tempo ele ser aproveitado como consultoria. É assim, você chega a procurar uma empresa para algum serviço quando você recebe as informações assertivas, corretas, do que você está procurando, qual os critérios que você deve utilizar. Por exemplo, eu vou chutar aqui, setor imobiliário. Eu vou comprar ou vou alugar ou até comprar um móvel comercial. É para uma farmácia, é para uma panificadora, para uma boutique, entendeu? Se você tem por exemplo, uma imobiliária e eu consulto essa tua imobiliária e a pessoa, quem está te atendendo, entende o que é que você vai fazer e passa a dar as informações. Olha, para boutique é melhor você alugar da forma X, em regiões X. Para uma panificadora, para isso. Nem que não está alugando contigo, mas ter a informação, você vai dizer assim, cara, ter sensibilidade, ter conhecimento, ter informação. Por isso, aquilo que o Alain está dizendo, hoje você tem que ter colaboradores que estejam com conhecimento sobre aquilo que ele está fazendo e sendo muito mais consultor do que vendedor, porque a venda vai ser uma consequência daquilo, entendeu? E mais, a partir dali, qualquer dúvida que eu tenho sobre aquele setor, eu vou lá no Douglas, porque nem que ele não tenha, ele sabe me dizer como eu resolver, vai me orientar. Relacionar. Você constrói isso com o cliente. É isso que o cliente quer, né? E como na maioria das vezes a empresa não tinha não olhava para essa relação dessa forma, né? Ele começa a perder o seu mercado, começa a perder o seu cliente. Né? Alain, e inteligência artificial? É um aliado, é uma ameaça? Hoje já está na nossa vida. Sim. E aí? Eu, como professor, como profissional da área e consultor, eu classifico como uma aliada, né? Nós não podemos desprezar de forma alguma a tecnologia, até porque ela é irreversível. Você tem que abraçar, né? É como a globalização.
Tem gente contra a globalização, mas é difícil lutar contra isso. Você tem que se adaptar a essa realidade, né? Mas a inteligência artificial, com certeza, ela é uma grande aliada para reduzir justamente o tempo que você gastaria para realizar determinadas tarefas. Nós temos nos Estados Unidos, olha isso como é interessante, nós temos nos Estados Unidos a Singularity University, que é a Universidade da Singularidade da NASA, né? E ela tem um programa que foi comprado inclusive pela Microsoft, que ela seleciona 70 jovens do mundo inteiro, em vários países, para passar 10 semanas com eles, e lá eles entregam os principais problemas para que eles apresentem soluções divididas em grupos, e aquele grupo que é vencedor ganha investimento para poder, por exemplo, sobre mobilidade urbana, sobre energia, sobre água, os grandes problemas do mundo, né? E lá foi discutido na universidade quais são as 4 características do profissional do presente e do futuro, que já é o presente, que para sobreviver nesse mundo de tecnologia de IA, né? Então são 4. A primeira é a característica intrapessoal, é você com você mesmo, a sua autoestima, você saber se hackear, você saber se conhecer, você ter conhecimento próprio, você ter segurança, autoconfiança, né? A sua relação com você mesmo. A segunda característica é interpessoal, você ter a capacidade de se relacionar bem com as outras pessoas, inclusive de liderar, né? Saber receber e delegar, né, funções. A terceira é a criatividade, né? Você ter criatividade, coisa que a máquina não tem, criatividade. E a quarta é justamente adaptabilidade às novas ferramentas que surgem, inclusive a própria IA. Então, o profissional, agora há pouco no início do nosso podcast, nós falamos dos professores antes da pandemia que não dominavam as plataformas digitais para a aula remota, né? Síncronas ou assíncronas. Então, hoje em dia, nós já temos os 100% dos professores que tem que dominar, porque já é algo do dia a dia do professor. E então nós temos que estar como profissionais atualizados com a tecnologia, tendo ela como aliada para poder a gente continuar a nossa prestação. Inclusive, Douglas, a IA, ela também causou um certo choque, porque quem é jovem há mais tempo, eu costumo dizer que jovem há mais tempo. Nós tínhamos um vizinho que, quando se perguntava a idade dele, né, ele dizia: olha, eu sou jovem há mais tempo do que você. E a gente insistia, e aí ele dizia assim: olha, eu tenho 80, parte de mim tem 84, mas a outra parte é jovem há mais tempo do que você. Então, assim, as tecnologias sempre vinham, e esse jovem há mais tempo ficava sempre à margem disso. E a IA não, né? Pelo contrário, quanto mais bagagem, vocabulário você tem, melhor você constrói o prompt, tá certo? Sim. Então, assim, um jovem que chega para um IA e diz assim: olha, eu quero que você crie, por exemplo, uma foto com uma moça X ou um rapaz X, tipo no final de tarde, esse tipo no final de tarde. Enquanto o jovem há mais tempo descreve: olha, eu quero que você construa uma imagem, um rapaz, uma moça, no final da tarde, ensolarado, com clima, com vegetação, com isso, pelo vocabulário que tem. Então, você vai ter uma qualidade maior dessa entrega da IA do que com o jovem. Então, o tal do prompt, é a oportunidade nossa de avançar, né? Utilizando ela e com resultados muito bons. Mas, Douglas, eu posso dar tempo a gente contar aqui uma história bem interessante sobre a tecnologia, né, sobre o que nós estamos vivendo hoje. Tem uma história muito interessante de um americano que ele viu o anúncio para ser serviços gerais da Microsoft. E ele foi lá na Microsoft se concorrer. Quando ele chegou lá na recepção, foi atendido e começou a preencher os dados dele. Perguntou: qual é o seu e-mail? Ele disse: eu não tenho um e-mail. Disse: olha, infelizmente você já está desclassificado,
porque na época de hoje você não ter um e-mail, você não está integrado, então nós não vamos lhe contratar, está dispensado. Aí ele ficou muito triste, saiu, foi para casa. Na volta, ele tinha $10 no bolso e viu uma feira livre com os tomates muito bonitos, ele comprou 100% de tomate. Chegando perto de casa, ele foi nas casas vizinhas e ofereceu o tomate, chegou em casa com $20. Ele gostou do resultado, no outro dia ele investiu os $20. Resumo da obra, ele terminou comprando uma Kombi, depois um caminhão e tal, se transformou num dos maiores hortifrutigranjeiros da região, lá nos Estados Unidos, onde ele morava. E ele estava lá na sua empresa, já muito grande, vários carros, vários funcionários e tudo mais, chegou um corretor. E você tem seguro dos carros? Não. Você tem seguro da empresa? Não. Tem seguro de casa? Não. Mas é muito bom. Aí citou os benefícios. Eu tenho interesse em fazer. Aí ele foi preencher os dados dele, perguntou qual é o seu e-mail. Rapaz, não tem um e-mail. Aí, rapaz, você não tem e-mail e tem tudo isso que você tem. Imagine se você tivesse e-mail. Eu seria serviço geral da Microsoft. Então, na verdade, como o Antônio falou, não é a tecnologia pela tecnologia. Você tem que saber fazer uso correto da tecnologia, ter o conhecimento para você se apropriar dela da maneira que ela, na plenitude, você possa tirar o benefício, explorar o potencial que ela pode oferecer. Eu costumo dizer que a IA, ela é um instrumento, ela Pronto. não é o fim. Exatamente, é um meio. É um meio de você alcançar seus objetivos, mas você tem que saber usar, utilizar. Até mesmo no jornalismo, tem gente hoje que chega, escreve um texto aí sobre horticultura. Ela faz, sem nenhuma dúvida. Mas faz do jeito dela. Né? Lembra que ela alopra, né? Deixa eu lhe dar uma informação interessante. Por exemplo, na academia, hoje que eu sou professor universitário, além de consultor, nós temos o famoso TCC, né? Sim. É o trabalho de conclusão de curso. E já existe aplicativo hoje que ele porque antigamente nós tínhamos muito problema de plágio, né? E foi desenvolvido programas para identificar esses plágios. E com a IA, isso se tornou difícil, porque você pega um texto da IA, coloca para pesquisar, por exemplo, no Google ela não apresenta plágio. Mas no caso desse aplicativo, ele identifica se aquele conteúdo foi desenvolvido por uma IA. Por uma IA. Porque ela pega a IA da IA. Da IA. Né? Então, assim, o aluno hoje, ele tem o IA para ajudá-lo, né? A desenvolver, a inspirar, a ter ideias, mas ele precisa de fato estudar, compreender e escrever, né? Porque ele pode ser, coincidentemente eu vou agora, daqui a um mês e meio a 2, eu vou fazer minha defesa da minha tese, né? em administração, doutorado em administração, e eu coloquei, deu 2,98, o máximo é 3% de plágio, né? Então, quer dizer, você tem que saber utilizar de fato as ferramentas para poder... O que eu ia colocar é o seguinte, com relação a esses cuidados que você tem que tomar, né? Eu tenho um amigo que é do setor de turismo e com essa febre da história da IA, ele, não, eu tenho um rapaz que vai colocar IA aqui para atender meus clientes, não sei o que. E aí ele realmente colocou, né? Só que aquilo que eu estava falando sobre os parâmetros que você tem que criar, né? E, o relacional. Né? E aí o que acontece? Um cliente, amigo dele, inclusive, entrou no app dele e pediu uma viagem para a Lua. A IA deu a viagem para a Lua, precificou. Entendeu? Então, assim... Alopra. Não, você tem que ter cuidado com o que você está fazendo. Tá? Me lembrei agora Tava em Natal. Mas, Douglas, você sabia que tem gente já casado com IA? No mundo, né? A China, os chineses são os que são mais que já casados no papel passado com inteligência artificial. Um personagem. Criaram um personagem. Criaram, exatamente. O chinês é o que está sendo hoje o maior índice de casamentos com inteligência artificial. Fidelidade total. Fidelidade total.
Mas você falando aí dessa que a Lopra, e de fato a Lopra. Outro dia eu estava fazendo um texto, rapaz, e me apresentou, misturou uns 5 textos que eu já tinha feito num só. Se você não estiver atento, vai embora, né? Mas eu estava em Natal e eu estava lá tem um bairro de produtos populares. Estou tentando lembrar aqui o nome, mas não recordo. E aí eu digo, a gente resolveu, eu digo, agora nós vamos para a praia. Aí botei no GPS Sim. a localização da Ponta Negra, né? Sim, Natal. Mas eu não fiquei atento, pô. Lá tem a praia de Ponta Negra, a mais famosa da cidade de Natal. Mas eu só coloquei lá rápido e dirigindo, né? E fui seguindo. E de repente eu estava saindo da cidade. Eu digo, não, eu conheço isso aqui. Eu já tinha... Não é esse caminho. Não é esse caminho. E aí eu fui ver o tempo de... Que é para a chegada. Não. 3 dias. Então me manda para Ponta Negra em Manaus, rapaz. Lógico que aí foi desatenção minha. Botar o estado. Botar vírgula Natal. Então exatamente. Rapaz, que loucura. Bom, eu quero só um minutinho de vocês, que a gente vai mandar aqui um alô para os nossos apoiadores, né? A gente precisa desses apoiadores aqui para poder fazer esse trabalho, dando espaço para os empreendedores, que esse é o foco aqui do nosso podcast, do nosso trabalho aqui, do nosso podcast. E o Elielson, que é o nosso parceiro aqui, nosso gestor, e ele sempre fica amigo, olha, não esquece dos parceiros, e eu faço questão de lembrar, porque parceiro, assim, a gente não pode esquecer, né? É a razão da nossa existência aqui. Então, nosso alô, nosso bom dia, o nosso boa tarde, dependendo da hora que você está nos assistindo, nosso alô para o pessoal da Estrada Mob, que é um parceiro desde o início do nosso podcast. O Senac e também o Sesc, que são parceiros assim, que a gente não abre mão por nada. A ProSoja, lá na região dos Cerrados. Nós temos também Léo Madeiras, aqui na capital, do nosso amigo Marcos. Temos a Elo Engenharia, aqui também na capital. O MOVE, o Movimento Empreender Piauí, na pessoa do presidente, também aqui o Marcelino Lopes. Temos a Automaster, a Pneubec, temos a Hotsat do amigo Júnior, a Socimol, que dispensa a apresentação do Grupo Claudino. Temos a Pax União, uma empresa que está no ramo há 52 anos, prestando serviço no Piauí e no Maranhão. Temos o SESI, temos o SENAI, que todos conhecem, sabem da importância, e o CIEP, o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. E se você recebeu o link dessa entrevista de um amigo e ainda não é inscrito no nosso canal, a hora de se inscrever é agora. Você se inscreve, aciona o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a compartilhar esse link. Leva essas informações aqui maravilhosas para o Piauí, para o Brasil e para o mundo. Coloca aí no grupo da família, do WhatsApp, da associação de moradores, do condomínio, do trabalho, da igreja. Põe para frente, tá bom? Bom, eu queria saber aqui agora, nós não estamos terminando ainda não, temos tempo ainda, viu? Eu queria saber de você o seguinte, lá no texto você fala em desapegar, né? Por que é tão difícil desapegar? Pois é. Você já deu aí uma pincelada, mas vamos voltar a esse tema. Pois é, esse status quo, né? Essa situação de comodismo, ela é natural, né? A gente termina lutando um pouco para realizar essa mudança, que é necessária, e a gente, esse apego é forte. Por isso mesmo que você tem que lutar para que as coisas sejam mudadas e você entender, né? Eu costumo, agora eu estou falando de mim, né? Sim. De, assim, olhar em torno de 5, 7 anos, olhar o que eu faço, como é que está a minha vida sob vários aspectos, entendeu? Então, assim, eu acho que cada um tem o seu método. Faz uma autocrítica, né? Uma autocrítica. Tem seu método pessoal, certo? E assim, eu acho que você tem que olhar também para a sua vida profissional, para o seu negócio, né? Para a sua família. Eu costumo até dizer que, assim,
o nosso guarda-roupa, né? Nosso guarda-roupa tem tem a parte das gavetas, das calças, né? Das roupas íntimas, sapato e tal. E assim, a nossa vida também. Você tem a vida familiar, você tem a vida profissional, você tem a relação com seus irmãos, você tem a relação que você faz fora disso, na sua igreja, ou num clube social, como que seja. Então, assim, tem hora que um ou outro não está tão, né? Isso acontece também dentro da empresa, né? Tem setores que não estão tão bem, e aí você precisa ter essa coragem para mudar. E tem um que é assim, aquele que eu entendo que é o que mais tem que ter atenção, que é o financeiro, né? Financeiro e a parte das vendas. Se você não entender, e muitas vezes... Os dois caminham juntos ali. Os dois caminham juntos. Então, assim, a gente encontra muito situações assim. A margem de lucro ao longo dos anos, ela vem diminuindo, aquela margem, por uma série de fatores, outros entrantes, essa mudança, né? As despesas aumentando. Essa infidelidade. E outro lado, as despesas aumentando, certo? E assim, se você, nesse primeiro momento, não tem como voltar até aquela margem de lucro, você tem que voltar, olhar para as despesas e fazer um enxugamento adequado daquilo, com técnica, com informação, com ferramenta, para você reequilibrar essa situação. E às vezes você fica muito acomodado. Não é fácil você, né, ter que revisar as coisas. Toda mudança ali você sabe que vai ter disposição, né? Disposição. Agora eu queria saber de você aproveitando essa deixa, e a que eu vou te falar agora, Laine, muitos empreendedores conseguem, que não são crianças, eles conseguem perceber que a coisa não está como eles queriam, que estão sofrendo as ações dessas transformações, que precisam mudar. Mas aí ele diz assim, não, mas aí é uma auditoria, isso é um custo a mais. O que você diria para esse empreendedor? Na verdade é um investimento, né? Porque, por exemplo, a consultoria, ela tem várias formas de você contratar, inclusive com os resultados. Então é investimento, ponto. Mas assim, complementando o que o Antônio falou, eu gosto muito de referencial teórico, né? A gente fala muito sobre o processo comportamental humano, que você falou, a questão do apego. Então, o processo comportamental humano, ele é explicado a partir do dado e do fato, né? O que seria um dado? A informação quantitativa. Por exemplo, a temperatura aqui está 20 graus, é um dado quantitativo. População de Teresina, 900 mil habitantes. Existe quase 200 mil empresas no Piauí, existe 80 mil empresas em Teresina. Né? É o dado, que é o fato, é a informação qualitativa. Então, o fato é que o Douglas é um repórter atencioso, gentil, competente, dedicado. Isso é um fato, né? Informação qualitativa. Quando a gente interpreta esses dados, esse fato, eles transformam em informação. Então, a base da informação é o dado e o fato. Quando você aprofunda a informação, ela se transforma em conhecimento. Qual a diferença do conhecimento para a informação? É que a informação ela é perecível. Você assiste o telejornal todo dia, você está informado tudo que está acontecendo em Teresina, no Piauí, no Brasil, no mundo. Você passa 3, 4 dias sem assistir, você fica desinformado. E aquilo que você sabia já pode ter caído. Já ter caído. E o conhecimento não. O conhecimento ele é profundo e duradouro. Você passar 4 anos estudando um curso, com 32 disciplinas, com 28 professores, com estágio supervisionado, com TCC, você tem um conhecimento aprofundado. Mas vem a grande pergunta, para que serve o conhecimento? Muita gente tem muita resposta para dar, mas só uma resposta é a mais adequada, a mais correta, serve para a gente agir. Então, é como se fosse um baú de moeda de ouro no fundo do oceano, num local inacessível. Para que serve? Quanto vale? Nada. Se não é acessível, não vale nada. Então, se você tem conhecimento e você não age conforme o conhecimento, você está igual o baú de moeda de ouro no fundo do oceano, no local inacessível. Mas os americanos, é interessante, eles dizem que quando você tem o conhecimento, você tem 2 steps, né, 2 passos, 2 degraus para você poder agir. O que ele chama de interiorização, que é você entender o conhecimento. Entendi, bacana, entendi. E o segundo step, que é a internalização,
é você agir conforme o conhecimento. Esse timing da interiorização para a internalização depende de pessoa para pessoa. Você tem uma pessoa muito culta, muito inteligente, que rapidamente ela interioriza, ela entende o conhecimento, mas ela demora para agir. Já você tem pessoas, né, um empresário que está nos ouvindo agora, lá do bairro, que ele não tem tanto cultura, tanto conhecimento, mas ele entendeu. Na hora que ele entende, rapidamente ele já processa, né? já coloca em prática. Então isso a resposta é o seguinte: depende da vontade de cada um, que é bastante subjetiva, né? Essa é a grande moral do processo comportamental humano que nós consultores, administradores, a gente trabalha para que a gente possa inspirar as pessoas, a gente possa fazer com que um podcast desse chegue aos empreendedores, né, para que eles entendam que esse momento é um momento de dar o salto, de você poder aplicar os conhecimentos que estão aí à disposição de todos, inclusive nós estamos aqui à disposição, para que isso possa acontecer dentro das empresas e das organizações. E para fechar, mano, eu quero fazer aqui uma dinâmica, né, ao vivo. Nós queremos que foque aqui no nosso Douglas, né? É o seguinte, Douglas, responda bem rápido. Sim. 5 sapinhos estavam aqui em cima desse birô. 3 decidiram pular. Quantos ficaram? A lógica mais simples seriam 2, né? Pronto. Aí onde está. Os 3 apenas decidiram pular, mas não pularam. Não pularam. Entendeu? Então, o que é que está acontecendo muito com as pessoas? Elas conseguem chegar até o conhecimento, mas não pulam, né? Eu decido fazer um curso de IA para saber fazer os prompts e, como o Antônio falou, o procedimento correto para poder ter um resultado. Eu decido fazer um curso de inglês, eu decido fazer um curso de empreendedorismo, eu decido fazer uma consultoria, mas ele está decidindo aquilo, mas ele não está pulando. Precisa da prática. Precisa de pular. A praxis, que é a ação, teoria e a ação, né? É ação. Teoria em ação. Em ação. Mas eu lembrei aqui da questão do conhecimento, da informação e do saber, né? Pronto. Aí eu tinha um professor que ele dizia o seguinte, que conhecimento é você saber que tomate é fruta, não é verdura, é fruta, tomate é fruta. E a sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Sim, perfeito. Eu acho que resume muito bem. Resume muito bem. Perfeito, Douglas. Uma outra coisa, sabe, que a gente precisa também lembrar, né? É que, na verdade, o papel das empresas, dos empreendedores, também tem sido formar muita gente, tá certo? A gente aqui, desde o início, batendo um pouco no empresário que não está atento, né? Mas a gente precisa reconhecer também, né, ao longo desses 40 anos de consultoria que a gente faz, que muitas empresas dão uma contribuição muito grande para o nosso país. Com certeza. Né? E que demanda tempo, investimento da empresa, né? Exatamente, né? Assim, e que muitos profissionais passaram por essas diversas empresas. Exato. Do Brasil inteiro e piauiense, e hoje se tornaram até empreendedores também, né? E aprenderam muita coisa, né, dentro dessas empresas, mesmo com às vezes não utilizando toda a metodologia, todas as ferramentas, mas foi um crescimento grande, né? E é outra coisa que a gente busca fazer também dentro das empresas, né? Chega e aquela equipe que está ali, que já contribuiu bastante, busca dar aquele nova esperança, mudar aquela nova, esse brilho no olho, reacender com mais força ainda, e qualificar essas pessoas para elas, porque elas já conhecem o negócio, né? Elas já conhecem como o mercado funciona. Às vezes um pouco mais de informação, né? Que aí onde às vezes no início a empresa, não, mas eu não vou perder tempo com algumas reuniões, com negócio de treinamento. Não, pelo contrário, né? Se isso for dado de forma correta, adequada, e isso depois for cobrado também de forma adequada, isso vai ter resultado. Você vai ganhar tempo, né? Inclusive, Douglas, o nosso marco zero das consultorias, a gente faz um workshop, né, onde a gente divide em 4 etapas.
A primeira é a etapa da sensibilização. A gente faz várias dinâmicas super interessantes para sensibilizar o time, né? Aí tem 2 palestras que é do Antônio, que eu quero que ele fale depois, que é sobre liderança e sobre jogos políticos e empresariais. São muito interessantes essas 2 palestras. E no final a gente ainda aplica um questionário para aprofundar o diagnóstico junto às lideranças, né? Para a gente poder entender as dores, as patologias da empresa e tudo mais. Então, isso que o Antônio falou é muito importante. A gente tem um acolhimento, porque não adianta você querer chegar numa empresa como um consultor e querer, digamos assim, chegar ditando o que tem que ser feito. Está errado, não. Nós, pelo contrário, a gente entende que a gente vai lá também aprender, né? A gente tem os processos, os princípios, a gente vai lá aprender com eles também, essa troca. Então, o acolhimento humano, né? Nós estamos vivendo, inclusive, por conta disso, Douglas, muita ansiedade, muito estresse, muita depressão a gente encontra nas empresas. Então, a gente precisa saber acolher, porque as pessoas estão muito estressadas por não estar entendendo o que está acontecendo. A revolução. A revolução que está acontecendo. O primeiro momento, geralmente, é esse, né? E você falou isso, você não pode chegar dizendo que está tudo errado. Não. Eu me lembrei aqui de uma coisa. Até porque o cara construiu um império, às vezes, né? Exatamente. Dentro do seu universo é um império, sim, né? Com certeza. E eu lembrei aqui de uma consultoria que o seu João Claudino contratou na área de marketing, porque aquela logomarca dele foi ele que criou, né? Sim. Que é a coisa mais simples do mundo. Não sei se tu lembra dela, né? Sim. Né? E aí veio uma equipe de São Paulo, se debruçou aí sobre essa logomarca, sobre o slogan, né? do grupo. Sucesso em qualquer lugar. E bateram cabeça, foram 2 meses. E eu estou contando essa história porque eu acho que a consultoria foi muito honesta. Sim. Seu João, não mexe em nada. Perfeito. É perfeito, a sua logomarca é perfeita. Está na boca do povo, está na cabeça do povo, está no imaginário popular. Não mexe em nada. Então, assim, o consultor tem que ter essa sensibilidade e honestidade, né? Sim. Nós encontramos setores dentro da empresa exatamente assim, não tem que tocar em nada, tá perfeito. Quem está desalinhado são os outros setores. É verdade. Bom, gente, tá aí. Eu quero. Sim, você falou que ele tem uma palestra, né? Pronto, tem 2 palestras muito importantes que ele ministra nesse workshop. E aí você falou que é uma sobre liderança. E eu queria que você deixasse bem claro aqui para os nossos internautas a diferença entre o líder e o chefe. Muito bem, muito bem. Tá bom? Veja bem, tem 2 momentos importantes que a pessoa precisa entender, né? Uma coisa é gerenciar e outra coisa é liderar. Gerenciar, Douglas, é eu fazer a supervisão desse produto desde a fabricação, por exemplo, até a venda dele. Eu estou falando de coisas materiais, tá certo? E eu não faço isso com pessoas, porque liderar é você entender a contribuição que aquela pessoa dá, perceber a dedicação que ela tem pelo que ela faz, o conhecimento que ela pode trazer e que ela agrega no seu negócio, tá certo? Tem que ser visto com esse olhar, né? Eu não estou com pessoas, eu não estou gerenciando, eu estou liderando. Eu estou influenciando ela a se desenvolverem junto com a empresa e comigo, tá certo? Sim. E a outra coisa para ficar mais claro na sua cabeça o que é gerenciar, o que é gerenciar e liderar, é ter bem distinto na cabeça o conceito de poder e de autoridade. Poder, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse uma sala de reunião. E na sala de reunião se reúnem os gestores. Então, na cadeira que você senta, ou na função que você exerce, mesmo como supervisor, um nível de supervisor, tem um poder inerente àquela cadeira, né? Sim. De fazer aquilo. Então, assim, poder é uma coisa que é dada, geralmente. E retirada também. E retirada, né? E o que a gente encontra muita gente que é chefe, não líder, é que ele pisa na cabeça dos outros, no pescoço dos outros, porque aquilo é o quadrante dele, ele, entendeu? E não, aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu. E ele não constrói autoridade. Não, né? Motiva a equipe. Né? Isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu vivi uma experiência
de lidar com sindicatos patronais e sindicatos laborais, trabalhadores. E eu vi essas duas coisas acontecendo nos dois sindicatos patronais. Assim, um presidente X, ele construiu uma autoridade tão grande com os associados, sejam eles patronais ou laborais, que mesmo depois que ele deixou a presidência, 3 anos depois, quem conduzia o sindicato dele, patronal ou laboral, era ele. Entendeu? Ele não tinha a diferença? poder, mas tinha autoridade. Mas tinha autoridade. Todo mundo seguia ele. Então, assim, essa é a diferença, né? Eu tô investido, eu não sou, eu estou, né? Resumindo, o chefe usa o poder e o líder, ele usa a autoridade moral, né? Que é construída na relação entre as partes. Ele não precisa usar da cadeira para poder a pessoa obedecer. Perfeito. Olha só, e para fechar isso, a gente faz também uma discussão. É assim, por que os empresários convocam as pessoas para dentro da empresa dele? Porque não existe uma máquina que faça tudo dentro da empresa dele. Porque se existisse essa máquina, eu chegava, ligava um botãozinho. Acontece, Douglas, quando eu trago as pessoas para dentro da minha organização, eu trago uma segunda dinâmica inerente às pessoas, que é o relacionamento. Então, assim, eu tenho que construir as tarefas, realizar as tarefas e construir o relacionamento com as pessoas. Se eu não construo, eu não me torno líder. Entendeu? É verdade. Então, assim, é executar a tarefa e construir os relacionamentos, tá? Aí eu pergunto assim, existe relacionamento, existe alguma empresa sem relacionamento com o cliente? Não. Com o colaborador? Não. Com o governo? Não. Com a comunidade? Não. Nós temos visto pessoas que têm dificuldade de construir esse relacionamento e elas terminam sozinhas, entendeu? Então, assim, como empresário, eu tenho construído esse relacionamento. Por exemplo, o MOVE está baseado num conceito excelente. Por quê? Construir relacionamento, network, entendeu? E a experiência de um setor ajuda outro, do outro, né? Essa troca de informação que acontece dentro, né? Esse network ele é muito importante. A construção disso que você faz aqui com o canal, mostrando, né? Os levando setores, conhecimento para o nosso público, né? Essa palestra do Antônio é baseada no referencial teórico do James Hunter, né? Que ele criou a chamada liderança servidora. E ele diz o seguinte, que não importa o ramo que você trabalha, todos nós militamos no ramo de relacionamentos. Eu acho que no fundo, tudo se resume a relacionamento. Agora nós chegamos ao final. Queremos agradecer, viu, Douglas? Esse foi um papo. Lembrar, né, que em 89, o Douglas 89. fez uma entrevista com o Alain. Secretário de Obras de Floriano. Exato. O tempo passa, nós éramos bem jovens. É verdade. Nós éramos bem jovens. Mas eu acho, inclusive, que o tempo está sendo muito generoso com a gente. Tá, viu? sim. Não tá? Sim, com certeza. Primeiro, a gente está aqui vivos, né? Exatamente. Atravessamos uma pandemia e estamos aqui produzindo. Exatamente. Depois, porque tem outros colegas da nossa geração que não estão tão... eu não gosto dessa palavra, conservados, né? Mas assim, tão, você falou... Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo quanto a gente, né? Exatamente, é verdade. Pois é, gente, já vamos chegando aqui ao final. Você sabe, toda semana nós temos um episódio novo e você se prepare, porque na semana que vem tem mais. Muito obrigado pela atenção. Valeu, gente. Nós que agradecemos. Obrigado. Muito obrigado.